Bem, queridos irmãos, sei que fica difícil competir com a fofura e a beleza das nossas crianças, mas ainda assim eu peço a sua atenção pelos próximos minutos para podermos juntos olhar a palavra de Deus. Bem, há 5 mensagens atrás, mesmo com algumas interrupções por causa de eventos especiais, nós começamos uma minissérie no domingo logo depois do dia 31 de outubro, aonde nós estivemos vendo as 5 solas da Reforma Protestante e hoje chegaremos até o final. Dando uma rápida recapitulada, no primeiro domingo, na primeira mensagem, nós vimos solos Christus, que significa somente Cristo. Nós vimos como o Senhor Jesus possui um papel, ele possui uma posição que é sem comparação ou compartilhamento com absolutamente nenhum outro ser humano, muito menos com aquilo que qualquer ser humano pode fazer por si ou por outros. Jesus é aquele que nós chamamos au concours, ou seja, está fora de qualquer concurso, fora de qualquer comparação. Obrigado, minha irmã. Depois, na semana seguinte, irmãos, nós vimos, ou na mensagem seguinte, sola gratia, ou seja, somente a graça. E vimos como não existe nenhuma possibilidade de uma humanidade perdida, na qual nós fazemos parte, é claro, oferecer alguma coisa ou mesmo ter qualquer participação na sua própria salvação. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, por seu favor imerecido por homens pecadores e rebeldes como eu e você, mas que são, pela sua graça, transformados em filhos amados, de criatura para filhos. Na terceira mensagem, na sequência, nós falamos sobre sola fide, isto é, somente a fé. Vimos como apenas através da fé, ou seja, da confiança exclusiva na obra de Cristo, alguém é alcançado por essa graça que nós mencionamos antes. Aliás, confiar é o significado principal que nós falamos sobre ter fé, e no caso, confiar em Deus. Uma fé que é suficiente na obra, que é dedicada, na obra suficiente de Cristo, a qual nós temos acesso por meio da graça e não por causa de nossas obras. Vimos que esta fé, ela não nasce do nada, ela não é uma fé abstrata, ela não é apenas pensamento positivo, mas é uma resposta a um Deus que se revela, é uma resposta a um Deus que se manifesta. E é por isso que na semana seguinte, na quarta mensagem, nós falamos sobre sola scriptura, ou seja, somente a escritura, porque cremos que é da revelação da palavra de Deus que a fé é criada no nosso coração. E vimos como a palavra, meus irmãos, tem esta posição insubstituível, essa função de revelar a Deus, essa função de ser o substrato, a essência, o fundamento da nossa fé. E vimos como a palavra é confiável como nossa única fonte para uma fé e para uma prática, da onde vem uma instrução inerrante e suficiente para a nossa vida. Absolutamente nenhuma fonte de conhecimento humano pode se comparar com a palavra de Deus. A motivação, irmãos, pela qual nós começamos essa minissérie, como eu disse, é porque 31 de outubro passado nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante, 505 anos desde que Martim Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, tentando trazer a cristandade da época a um debate, tentando trazer a cristandade da época a uma conversa a respeito do que acontecia naquela época. E nós vimos que essas 5 solas não eram uma jogada de marketing, não eram 5 slogans que se criaram para que o pessoal pegasse mais rápido. Não, eram frases, era a essência da mensagem que estava espalhada por toda a literatura que os reformadores criaram nos últimos 5 séculos. E aí, apenas no século XX, ou seja, no século passado, alguém colocou todas essas 5 juntas, identificando com a mensagem reformada. Nas 4 mensagens anteriores, irmãos, nós partimos de um texto de Efésios capítulo 1, onde eu peço que você abra novamente comigo, para nós lermos do versículo 3 ao versículo 14, pelo menos para esta minissérie, pela derradeira vez. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 14. Dá uma olhada à sua esquerda e à sua direita e veja se alguém precisa pegar uma carona com você e
acompanhar aí a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, todos juntos, versículo 3 de Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Como eu falei na última mensagem, irmãos, este é um texto que nem em 5 domingos a gente conseguiria expor tudo que tem aqui. Tamanha profundidade que Deus inspirou ao apóstolo Paulo para nos dar neste texto em particular. Mas desde a primeira mensagem nós temos tirado desse texto os pontos das 5 solas aqui destacados, como nós já vimos: Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Sola Scriptura. Hoje nós chegamos à quinta e última sola, Soli Deo Gloria, ou seja, glória somente a Deus. E eu quero começar, como das outras vezes, a nossa explicação com o que diz a Declaração de Cambridge, que foi escrita exatamente em cima das 5 solas. Ele diz o seguinte: onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses substituíram os de Deus, e nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É nossa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus em nossa adoração e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. E aí chega aquela parte da declaração onde está projetado ali, que reafirmamos e negamos em resumo. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteiramente perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Talvez você estranhe um pouco o que nós acabamos de ler, mas em resumo, a glória é roubada de Deus quando o homem é colocado no centro, se você gosta da palavra, da religião. Quando o homem é colocado no centro
daquilo que Deus deseja fazer entre nós. E eu vou dar para você contar para você um evento que aponta como isso é verdade. Há vários anos atrás, eu estava pregando em um evento para adolescentes. Lá pregando na mensagem, eu disse o seguinte, abro aspas para mim mesmo. Deus não veio ao mundo, Jesus não veio ao mundo principalmente para nos salvar, mas principalmente para glorificar o Pai. O evento acabou, nós fomos para casa, teve uma cantina depois, tudo maravilhoso. E aí eu soube que uma adolescente que estava presente disse para o seu pai que um pastor herege tinha pregado naquele dia. Acho que a fogueira já estava sendo preparada, inclusive. Porque, repito a frase, em primeira instância, principalmente, Jesus não veio para salvar os homens, mas para glorificar ao Pai por salvar os homens. Aquele pai que ouviu aquela filha procura o seu pastor. E, por aquelas jesuicidências, no dia seguinte, eu e ele nos encontramos lá na sede da convenção, onde iríamos tratar alguns negócios. E ele, de forma muito tranquila e gentil, conversou comigo o que havia acontecido. Qual o problema dessa jovem? Ela foi alimentada durante muito tempo que a vida e a própria história da revelação é a respeito dela, a respeito de nós. Ela não compreendeu, queridos, que nós não somos coadjuvantes. Sabe o que é coadjuvante? Tem o ator principal e aí depois vem os coadjuvantes do filme. Não, eu e você somos aquele pessoal da letrinha que ninguém lê. Que agora só sabemos que tem porque o pessoal fica esperando cenas pós-crédito. Nós somos aquele pessoal, eu gosto muito de acompanhar quando eu assisto um filme, uma série, quem são os atores e tudo mais. No final de todo mundo tem um pessoal que é citado e diz assim, sem crédito, sem crédito. Nós somos esse pessoal aí. Mas nós somos, ou temos sido nas últimas décadas, alimentados por um cristianismo que diz para você que você é a última bolacha do pacote. Que diz para você que você é um refrigerante gelado em um deserto árido. Que diz para mim e para você que Deus fez um negócio da China quando nos salvou. E essa não é a mensagem bíblica. Não é a mensagem que realmente glorifica a Deus. E é sobre isso que nós queremos falar hoje nos próximos minutos. Glória somente a Deus, só lhe deu glória. E, inclusive, para começar corrigindo algumas coisas, de um tempo para cá, exatamente porque no meio protestante começou a crescer o interesse, crescer o conhecimento e o entendimento do que foi a reforma, essa expressão começou a surgir cada vez mais. O problema é que ela tem surgido como algo simples, algo que tem trazido um esclarecimento para as pessoas de que pode ser substituído pelo antigo glória a Deus. Então, até algumas décadas atrás, alguém ouvia alguma coisa boa, ouvia o testemunho de alguém, ouvia a bênção de alguém, aí dizia o quê? Glória a Deus. Mas agora, alguns percebendo que conhecem um pouco mais da história da própria igreja, alguns conhecendo um pouco mais da onde nós viemos como protestantes, tiraram o glória a Deus e começaram a colocar lá o quê? No WhatsApp? Só lhe deu glória. E a questão, meus irmãos, parece pequena, parece tola eu apontar isso, pois é claro que o que importa é comunicar essa gratidão diante do que Deus fez. Isso é o que é mais importante. Por exemplo, teve uma resposta de oração? Glória a Deus. Teve um livramento? A Ele a glória. Você percebeu algo novo, uma verdade bíblica? Que Ele seja glorificado. Então, as expressões são intercambiáveis, elas pouco importam. Mas o que eu quero dizer hoje, irmãos, é que só lhe deu glória não é apenas um brado de glorificar a Deus. Não é apenas algo mais sofisticado em latim, diga-se de passagem, que eu posso usar ao invés de apenas dizer aleluia ou glória a Deus. Quero defender hoje, meus irmãos, que há muito mais embutido dentro dessa expressão glória somente a Deus do que um mero brado, uma mera frase feita, um ato de reconhecimento e gratidão por aquele momento em que Deus agiu, ou circunstância em que Ele nos atendeu, ou quando nós percebemos qualquer coisa nova a respeito do nosso Deus. Então, retornando ao nosso texto de Efésios, vamos usá-lo primeiramente como exemplo de como há muito mais para glorificar a Deus do que apenas quando Ele faz alguma coisa. Porque nós precisamos lembrar, meus irmãos, que nós somos muito rápidos em glorificar a Deus quando nós somos atendidos, quando nós temos um livramento, quando nós temos uma bênção. Mas se você olhar lá no Antigo Testamento, você vai encontrar um homem com um nome com apenas 2 letras, Jó,
em que ele glorifica a Deus não quando Deus deu, mas quando Deus tirou. E aí que está, meus irmãos, como esta frase é muito mais profunda do que apenas uma expressão. Retornando ao nosso texto, meus irmãos, olha o que ele nos diz. Eu vou dar um sobrevoo no que nós acabamos de ler alguns minutos atrás. Ele é repleto de motivos de glórias somente a Deus. Glórias a Deus porque, começando, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 3. Glórias a Deus porque ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 4. Glórias a Deus porque em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 5. E então, no verso 6, começamos a entender que ele não fez absolutamente nada disso, principalmente por nossa causa, mas por causa dele mesmo. Olha o que o versículo 6 diz: para o louvor da sua gloriosa graça. E Paulo fecha o raciocínio, irmãos, reforçando, porque ele é merecedor de tal louvor, isto é, de tal glória. E a razão está aí, o qual, ou seja, qual graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então entenda, Deus começa a ser glorificado por Paulo em Efésios capítulo 1, porque aquilo que ele fez por nós, absolutamente nenhuma divindade criada pelos homens jamais fez. Pode procurar. Você pode ir na religião asteca, na religião inca, para ficar na América do Sul. Você pode ir entre os animistas. Você pode ir entre aqueles que adoram Tupã, entre os indígenas. Você pode ir entre as religiões africanas, aborígenes, as religiões orientais. Você nunca encontrará uma divindade como o nosso Deus. Por isso, ele merece toda a glória. E é isso que Paulo está descrevendo para os Efésios. E por que isso é importante escrever para eles? Éfeso é uma cidade de cultura greco-romana. Então, o que eles estão acostumados sobre divindade não é o que o nosso Deus é. Zeus, Mercúrio, Saturno, Diana ou Artemis e toda a divindade do panteão greco-romano, provavelmente, se fossem de verdade, porque não existem, olhariam para o nosso Deus e diriam: isso é um Deus fraco. Um Deus que dá a si mesmo em lugar dos homens? Não, os homens estão aqui para nos servir. Os homens estão aqui para o nosso prazer, para o nosso deleite. Eu assisti o filme do Thor, o último. Não gostei muito não, mas tem uma parte onde eles se reúnem os deuses ali. E eles transmitiram exatamente o que eu estou falando. Estão ali os deuses de diversas religiões, do panteão. Zeus está lá, é o manda-chuva, né? Botaram Zeus meio fora de forma. Aquele ator estava melhor na época do Gladiador, né? Mas agora está meio... Enfim. Mas quando eles começam a falar, dá para entender, eles não estão nem aí para a humanidade. E é isso mesmo. Porque o Deus que está aí para a humanidade é esse, quem em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos e tudo isso que eu li até agora em Efésios capítulo 1. Somente, meus irmãos, nosso Deus é merecedor de glória, porque a graça que ele nos dispensou, preste atenção, não era de sua obrigação. Ele não foi forçado a isso, mas ainda assim, ele nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos amou em Cristo Jesus. E ser glorificado é o primeiro e principal motivo pelo qual ele fez isso. Ele não fez isso para ser apenas temido, mas que ele fosse glorificado através da obra graciosa que ele fez na minha e na sua vida. Neste mesmo púlpito eu já falei várias vezes. Gênesis capítulo 3 acontece. Se você não sabe o que está em Gênesis capítulo 3, é a narrativa da queda do homem. Não é um mito, não é uma lenda, não é uma metáfora. É um fato histórico. Um dia, um homem e uma mulher, os dois primeiros, foram iludidos por Satanás, que tomou a forma de uma serpente e o pecado entrou no mundo. Ah, não acredito nisso. Bem, se você acredita que a gente veio de uma civilização alienígena ou que veio do nada, do Big Bang, tudo bem. Mas para mim, eu creio naquilo que a palavra de Deus coloca, que Deus criou o homem amorosamente, deu tudo o que ele precisava e ainda assim ele resolveu dar as costas a este homem. Mas aí que vem a parte que eu quero tocar, meus irmãos. O que eu faria nessa situação? Você já foi desprezado? Com certeza. Você já se desfizeram de você? Com certeza. Já lhe desrespeitaram? Com certeza. Qual de nós vai atrás daquele que nos despreza, que nos desrespeita, que se desfaz de nós?
Qual de nós vai atrás de humanidade, um homem, uma mulher que nos joga fora? É isso que Deus faz em Gênesis capítulo 3. Em lugar de dar as costas, em lugar de deixar o homem com o seu próprio problema, você fez a cama, agora deite nela. No próprio capítulo, irmãos, ele já promete a redenção. Colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele já se referia profeticamente à vinda de Cristo Jesus. E aí ele fala o quê? Você o ferirá o calcanhar. É rasteira, mas ele ferirá a cabeça. E ele fez isso na cruz do Calvário. Ou seja, meus irmãos, Deus merece a glória da nossa parte, nosso louvor, nosso serviço, nossa dedicação, porque Ele fez aquilo que ninguém mais poderia fazer e fez sem ser obrigado. Na sequência de Efésios, ainda devemos dar glória a Deus porque em Cristo temos não apenas redenção e perdão, mas nós temos as riquezas da graça de Deus que estão sobre nossas vidas. Versículo 7. Devemos glorificá-lo porque podemos repetir as palavras de Davi no Salmo 32. Davi, depois de passar pelo problema pior da sua vida, sua pior queda, ele escreve o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Podemos dar glória a Deus, meus irmãos, porque o mundo tateia na escuridão das ideologias, das teorias humanas e científicas, nas suas múltiplas religiões. Mas eu e você, sem merecimento algum, sem sermos melhores do que ninguém, sem mérito nenhum, não estamos tateando, nós sabemos exatamente quem somos em Cristo Jesus. Porque o Senhor Deus, diz o texto, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, versículo 9. E, novamente, podemos glorificar a Deus porque em Cristo Ele nos escolheu, isto é, nos elegeu, nos predestinou para um determinado tipo de vida e uma determinada história. Então, preste atenção, Ele não apenas salva alguém e diz, te vira, dá um tapinha no traseiro, né? Agora vai, não. Ele conduz a nossa vida. Eu me lembro quando eu joguei boliche pela primeira vez. Tinha um imã naquela bendita daquela canaleta do lado. A bola insistia em cair naquela canaleta. Nos filmes parecia tão simples, nos filmes americanos, né? Os caras faziam, os caras até não tinha lá muita coisa, atleticismo, mas fazia e eu jogava sempre a bendita da bola naquela canaleta. Aí o atendente falou assim, olha, mas se você está aprendendo, se quiser tem esse botão aqui que entra, sobe uma muretinha, né, para não cair na canaleta. Eu me senti uma criança com bicicleta de rodinha. Mas aceitei. Fui jogando até que parou de bater nas muretas, mas sempre batia nas muretas e chegava nos benditos dos pinos, porque o meu caminho estava traçado. Só podia errar se eu jogasse tão fora que caísse na outra pista. É isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Não apenas Ele coloca a nossa vida dentro do caminho, mas Ele conduz. Olha o que o versículo diz. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Eu e você não somos obra do acaso. Não somos obra de coincidência. Na verdade, acaso, coincidência, probabilidades, são palavras que só existem para estar no dicionário. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós vivemos num mundo fatalista. Estava predestinado que você hoje ia vir com essa roupa, eu hoje já vim de festa junina. Não. Não é isso. Na verdade, eu acertei quase o tom da cantata, né? O verde, só que errei um pouquinho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, meus irmãos, que a nossa vida está traçada por um plano de bênção para nós, que Deus já revela na sua palavra. Não são obras do acaso, como eu disse, ou da coincidência. Para nós existe um propósito, existe um plano, existe uma certeza de um Deus que tem absoluto controle sobre a história. Essa semana recebemos uma notícia humanamente ruim. E a minha reação diante daquela, meus irmãos, é falar com a pessoa que está me dizendo sobre essa notícia ruim, exatamente sobre a soberania de Deus, porque esse é o atributo de Deus que mais tranquilidade e segurança dá à nossa vida. Essa semana mesmo eu comentava com alguns irmãos que é muito bom nós sabermos que Deus nos ama, não é verdade? Agora veja bem, eu também amo meus filhos, mas eu não posso impedir que coisas ruins aconteçam com ele. Sabe por quê? Porque eu não sou soberano. Então, se eu tivesse que escolher, e graças a Deus eu não tenho, entre um Deus amoroso e um Deus soberano, eu fico com o soberano. Mas, graças a Ele, é os dois.
Ele é amoroso e soberano. Por isso, por nos amar, Ele supervisiona, controla cada coisa da nossa vida, as boas e as ruins. É por isso que Jó levanta a sua voz e glorifica a Deus quando ele perde toda a sua família, quando ele perde todos os seus bens, quando ele perde a sua saúde. Por quê? Porque o Senhor está no controle. Porque o Senhor é soberano. E por isso, irmãos, nós podemos glorificá-lo todos os dias da nossa vida. Ele é um Deus que até os cabelos de nossa cabeça estão contados, como diz Mateus 10:30. E tudo isso, meus irmãos, converge para o versículo 12. Olha o que está lá no finalzinho. Para que sejamos, cada um de nós, para o louvor da sua glória. Então perceba, eu não posso fazer isso por mim, eu não posso fazer as coisas para que eu seja engrandecido, porque eu sou um homem pecador e limitado. Mas o nosso Deus pode. E detalhe, Ele não é aquele que cria uma humanidade para ficar sofrendo para que Ele seja servido, adorado e glorificado. Não. Ele salva esta humanidade. Ele cria o bem para nós, para que através desse bem Ele seja glorificado em nossas vidas. Bem, e se isso tudo não lhe é bastante, o nosso texto termina apontando como Ele fez isso. Como Ele realizou tudo isso para que nós pudéssemos ser somente para a glória dEle. Verso 13. Em algum ponto da história, Ele providenciou, protegeu e espalhou a palavra da verdade. Semana passada nós falamos sobre isso. Nós vimos, meus irmãos, como Deus soberanamente, em comparação a outras obras da humanidade, produziu e levou homens a terem milhares de cópias das Escrituras. Hoje, a palavra de Deus não foi apenas o primeiro livro a ser impresso, continua sendo o maior best-seller de todos os tempos. É o livro mais vendido. Um aplicativo apenas tem mais de 400 milhões de downloads para poder acompanhar a Bíblia. Ou seja, Ele providenciou a palavra da verdade para que nós, eu e você, tivéssemos acesso a ela. Diante disso, diante da verdade, a verdade que abriu os olhos do mundo a partir de 1500 na Reforma Protestante, Ele curou a nossa cegueira provocada por Satanás. 1 Coríntios 4:4. Ele não é o Deus deste século que cega o nosso entendimento até que nos brilhe, nós possamos enxergar a luz do Evangelho de Cristo. Para que tal obra jamais pudesse ser anulada, Ele não apenas a realizou, mas ela providenciou uma garantia. É como o texto termina. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Agora você precisa entender o que é o selo na cultura greco-romana. Quando algo precisava ser protegido, eles botavam uma cera derretida e vinha uma autoridade, um centurião, um magistrado, e selava com o seu anel. Depois de secar, a cera vira sólida, claro, né? E ali estava o selo. Ninguém ousava, porque era, em determinados casos, digno até de morte se você rompesse aquele selo. Paulo usa a mesma figura. Ele está dizendo, Deus coloquei um selo na sua vida que ninguém pode romper. Ninguém ousaria romper, porque não é um mero anel de centurião. Não é um mero anel de um magistrado romano. É o selo do Espírito Santo que é colocado pelo Senhor soberano de toda a terra. E porque o selo do Espírito Santo, irmão, está sobre nossas vidas, termina o texto, ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. E tudo isso é, como nosso texto termina, para o louvor da sua glória. A quinta sola está aí, mostrando, meus irmãos, que em toda a obra da salvação, Deus esteve agindo na nossa vida. Deus esteja agindo em nosso favor, em favor de uma humanidade perdida e rebelde. Como podemos ver, muito mais do que um mero slogan, quando nós temos uma resposta de oração, muito mais do que uma frase bonita para colocar no WhatsApp, Sólido Glória significa que eu compreendo que tudo que sou e tudo que tenho na minha vida, só sou e tenho por causa dele. Ao Senhor, nosso Deus, devemos toda a glória, porque só Ele poderia ter feito o que nós precisávamos. E Ele não se negou a fazer o que nós necessitávamos. Como declarou o profeta Jonas, quando ainda estava no ventre do grande peixe, a salvação vem do Senhor, somente dele, e por isso somente a Ele a glória. Mas isso não é tudo. O nosso Deus também é glorificado quando o reconhecemos como Ele é, e por isso nós o adoramos. Você vê muito isso no Antigo Testamento, meus irmãos. Profeta Isaías capítulo 6,
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. E os querubins voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí diz Isaías, eu comecei a dizer que a vitória é minha e que eu sou vitorioso e comecei a dançar. É isso que diz o texto? Não. Diante da visão de quem era Deus, Deus se revelando a ele, diz que ele viu quem ele era, pecador. Ele se dobra diante de Deus e diz: ai de mim, porque sou um homem pecador e vivo no meio de um povo pecador. O que esse evento nos mostra, meus irmãos? Que Deus é glorificado quando nós entendemos quem Ele é. E por causa disso, nós entendemos quão pequeno nós somos. E Ele é glorificado por causa disso. Em Romanos capítulo 1, Paulo denuncia como a humanidade tem trocado a glória de Deus e adorado a criatura em lugar do Criador. E é isso exatamente que acontece quando o homem, a mulher, não entende quem é, de fato, o nosso Deus. Olha o que Paulo escreve nos versos 21 a 23 de Romanos capítulo 1. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Na sequência desse texto, Paulo narra como o homem afunda cada vez mais em pecados por causa da sua idolatria de si mesmo. No Salmo 115, versículo 8, ao falar dos ídolos que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, o salmista conclui: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, meus irmãos, quando nós adoramos e servimos ao Senhor e prestamos a Ele a glória devida unicamente ao seu nome, nos aproximamos de quem Ele é e somos mudados por causa disso. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ao adorar a Deus como Ele realmente era e ter aquela visão, Isaías, meus irmãos, teve a oportunidade de olhar para si e dizer: eu preciso dEle. Eu preciso ser resgatado, em lugar de achar que estava fazendo alguma coisa por um ídolo, por alguma coisa inata, né, que não tem absolutamente nenhuma ação, nenhuma vida, nada em si mesmo. Porque, meus irmãos, quando nos aproximamos dele, nós começamos a entender quem ele é e aquilo que o nosso Deus é, invade a nossa vida. E o contrário também é verdade. Quando redirecionamos os nossos corações, tirando do nosso Deus para os falsos ídolos do nosso coração, perdemos desse poder transformador na natureza divina em nossas vidas. Nos tornamos semelhantes, como diz o Salmo 115, àquilo que nós adoramos, àquilo que nós glorificamos. E falando em adorar, nós lemos mais cedo na Declaração de Cambridge uma questão bem prática de como a glória de Deus tem sido desviada, como tem sido dividida, tirada do nosso Deus e colocada em outros lugares. E eu me refiro ao quê, meus irmãos? Aos cultos de muitas das igrejas, de muitos dos cristãos. Eu quero ilustrar isso de uma seguinte forma, até uma forma lamentável, porém verdadeira, que aconteceu alguns anos atrás. Determinada igreja estava lá pelo mês de junho um culto, e o pastor, como eu fiz agora há pouco, assumiu para começar a pregar. Só que antes de ele poder dar uma palavra, um líder da igreja o interrompeu e disse assim: pastor, hoje o senhor não vai trabalhar, hoje o senhor não vai pregar, porque hoje é o seu dia. Dia do pastor. Segundo domingo de junho, a propósito. Acho que é isso mesmo. Bem, fato é que nessa igreja trouxeram uma cadeira toda preparada para o pastor e colocaram bem aqui no meio. O púlpito saiu, claro, né? Ninguém vai pregar para que púlpito, né? Então tiraram o púlpito, botaram a cadeira e ali ficou aquele constrangido pastor ouvindo homenagem após homenagem após homenagem. Um exemplo simples de como o foco foi tirado de Deus e colocado no homem. Pensem, meus irmãos, a questão aqui é a distorção do culto do Senhor. Não há nada de errado em homenagear pessoas em suas datas especiais, pastores, mães, pais, ou quem quer que seja, qualquer que seja a data do calendário. Apenas não é o culto o lugar para tanto. Mesmo de forma sincera e até inocente, alguns pastores e igrejas têm ocupado o tempo precioso da adoração ao Senhor no ajuntamento da igreja com aquilo que poderia ser feito em outros momentos. E datas comemorativas não são o principal problema aqui, na verdade, mas são um sintoma.
Sintoma de como nossos cultos têm cada vez mais sido antropocêntricos, ou seja, centrado no homem, em lugar de ser teocêntrico, centrados em Deus. A prova disso, eu já falei isso várias vezes, algumas igrejas têm banido dos seus cultos as palavras que eles acham ofensivas. Não se pode falar mais palavras que estão na Bíblia, como inferno, como pecado, como condenação. Não se pode usar mais termos politicamente incorretos ou mostrar o pecado como sendo pecado. João Batista, que nos seus dias, pregando às pessoas que vinham à beira do Jordão, disse para elas, raça de víboras. Ou o apóstolo Paulo, que escreveu nas Gálatas, disse, ó Gálatas insensatos. Ou pior ainda, Tiago, chamando aqueles que tinham amizade com o mundo de adúlteros. Eles hoje em dia, meus irmãos, seriam cancelados na sociedade e pior, em algumas igrejas de hoje. Por quê? Porque tem se dobrado a uma agenda que sempre busca agradar ao homem, afagar o ego e conquistar as pessoas pelo jeito errado. Uma igreja nos Estados Unidos, há uns 3 ou 4 anos atrás, determinou que o aborto era uma questão de foro pessoal das irmãs e baniu qualquer menção contra ou a favor nas programações da igreja. Então, a igreja evangélica. No Brasil, igrejas inclusivas têm tolerado o pecado do homossexualismo e até causas que podem ser muito justas e necessárias para serem colocadas e feitas na sociedade, têm sido colocadas como centro da missão de determinadas igrejas, transformando igrejas, na prática, em meras ONGs. Deixamos Deus de lado e colocamos o foco em agradar o homem. Como nós vemos, meus irmãos, quando falamos sólido ao glória, nós estamos falando de algo muito mais amplo do que apenas falar uma frase bonita quando ela encaixa bem. Agora, irmãos, não pense que esses irmãos, essas pessoas que fazem isso, fazem por maldade ou porque querem, desejam servir o mundo. Não. Onde começa esse declínio? Onde a coisa começa a degringolar, como a gente fala no popular? Tudo começa no que nós vimos na semana passada, em sola escritura, somente a escritura. Porque, irmãos, quando o entendimento da palavra é corrompido, quando o entendimento da missão da igreja, do propósito da nossa vida cristã também são corrompidos, a nossa cosmovisão, ou seja, a maneira como vemos o mundo, a nossa própria realidade, é corrompida junto. Nós começamos a achar, queridos, que nós somos apenas um ajuntamento social ou uma mera religiosidade. Estamos aqui porque todo mundo tem que ter uma religião. E deixamos de lado a verdadeira missão da igreja, a verdadeira mensagem do Evangelho. É igualmente corrompido nesse processo o entendimento do que é glorificar a Deus. E pensam de forma confusa que tais atitudes que nós listamos aqui, dessas mudanças de foco, estão glorificando a Deus, quando na verdade estão tirando, roubando a atenção dele e da sua glória e colocando no homem, colocando no ser humano. Isso, meus irmãos, precisa ser considerado não apenas nas coisas da igreja. Até agora a gente está falando sobre culto e programação que fazer aqui dentro. Mas isso vai muito mais além, vai na nossa própria vida. Nós precisamos compreender, queridos, que nós somos filhos de Deus para glorificar esse Deus na nossa sociedade. Coisa que, inclusive, já falamos várias vezes neste púlpito. E pela 1000ª vez eu vou lembrar aquele encontro de Martim Lutero com aquele sapateiro. Os irmãos conhecem a história. A reforma estava, como diz hoje em dia, bombando por toda a Europa, crescendo assustadoramente. Países inteiros estavam se aliando à reforma. E aí um sapateiro chegou para Lutero e disse, mestre Lutero, o que farei para fazer a obra de Deus? Na cabeça desta pessoa, que toda a sua vida esteve debaixo da égide da igreja romana, para ele precisava fazer alguma coisa na igreja, aqui dentro. Ele precisava ter um cargo. Ele precisava fazer alguma coisa, talvez, para ajudar os outros dentro da igreja. Martim Lutero disse para ele o quê? Qual é a sua profissão? Aí ele respondeu, eu sou sapateiro. E o reformador respondeu prontamente, faça o melhor sapato que você puder fazer e venda a um preço justo. O que ele quis dizer com isso, meus irmãos? Seja um reflexo da glória de Deus na sociedade que você vive. Algumas mensagens atrás nós falamos exatamente sobre isso. Quantas vezes aqueles que andam
identificando-se como cristãos, são vergonha para o Evangelho. Eu não lembro se essa frase é de A.W. Tozer ou de Leonard Ravenhill, mas ele disse: eu não tenho vergonha do Evangelho, eu tenho vergonha dos evangélicos. Ou poderíamos expandir e dizer: eu não tenho vergonha do cristianismo, eu tenho vergonha de alguns cristãos. Por quê? Porque abandonando, meus irmãos, uma cosmovisão, uma visão de realidade centrada nos princípios da palavra de Deus, tem se corrompido igualmente com o mundo. Portanto, nós precisamos compreender que a palavra começa tratando o ser humano como um homem que está debaixo do pecado. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado afasta o homem da santidade, do padrão, do viver segundo a vontade de Deus. E nós, como cristãos, precisamos restaurar isso também, do como ser cidadão, do como ser pai, mãe, funcionário e assim por diante. Precisamos mostrar o nosso papel sendo revelado, sendo vivido de uma maneira que glorifique a Deus. Porque a partir do momento, meus irmãos, que o conhecemos, que conhecemos a Deus, a partir do momento que passamos da morte para a vida, a nossa existência deve ser atraída para tudo que glorifica a Deus. Nós ainda lutamos com o pecado, nós ainda vamos lutar e necessitar do perdão de Deus, mas por causa da obra do Espírito que nos regenera, nós também somos atraídos para aquilo que glorifica a Deus e, portanto, devemos fazer tudo unicamente para a glória dele. Paulo, ao tratar com os coríntios sobre as suas escolhas e divididos com algumas coisas culturais da sociedade da época, ele fala o seguinte em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como assim? Não é só cantando, não é só fazendo cantata, não é só fazendo coisa da igreja. Não. O texto é claro, meus irmãos. Tudo para a glória de Deus. A questão aqui nesse texto de Coríntios 10 era comer ou não comer a carne que era vendida nos tempos pagãos, lembra? Paulo deixa claro que apesar que a sociedade ensinava que tudo era permitido, precisamos lembrar que nem tudo nos convém. Isto é, mesmo em situações que não são claramente pecado, nossas ações, nossas decisões, nosso procedimento precisa ser debaixo de ouvir o Espírito Santo, falando ao nosso coração, falando à nossa consciência e discernindo onde nós precisamos agir desta ou daquela forma, abrindo mão, inclusive, às vezes, da nossa liberdade. Precisamos, irmãos, na nossa sociedade, saber se nós temos comido, bebido ou feito qualquer outra coisa. E isso tem refletido glória a Deus. Assim, irmãos, a pergunta para tudo que enfrentamos e para cada decisão que tomamos na vida deve ser: isso glorifica a Deus? Estou fazendo para a glória de Deus ou para a minha própria satisfação? Porque ao fazermos desta forma, estou promovendo o que exalta a Deus ou eu estou envergonhando ao meu Deus? Ao viver dessa maneira, estou refletindo a glória de Deus ou eu sou um espelho opaco, fosco, onde ninguém pode enxergar Deus na minha vida? Porque a glória devida ao nosso Senhor, meus irmãos, foi o argumento inicial de Paulo antes de começar a falar como nós devemos viver. Romanos é uma carta maravilhosa. E a partir do capítulo 12, Paulo vai começar a falar dessa parte mais prática. Porque a gente quer viver para a glória de Deus e a gente pensa assim: o que eu tenho que fazer? E a pergunta não está errada. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, da onde que isso parte. E olha como Paulo forma o seu argumento. Ele era incrível, né? Olha só. Capítulo 1 a 3 de Romanos. Ele vai falar da justiça de Deus condenando o homem. Capítulo 1 ao capítulo 3 é só paulada. O homem está perdido. Não há um justo nem sequer um. Quer seja gentio, quer seja judeu, estamos todo mundo no mesmo barco. E aí, a partir também do capítulo 3 até o capítulo 5, ele muda a narrativa e vai dizer: a justiça de Deus se revela na justificação do homem pela fé. Aí a gente já fica mais tranquilo, porque eu estou saindo da condenação e sendo agora justificado pela fé. E aí Paulo continua, capítulo 6 a 8, e a justiça de Deus é revelada na santificação do homem pela graça, porque agora eu fui justificado e agora eu vou ser transformado, santificado, sem merecer, pela graça de Deus. E aí no capítulo 9 ao 11,
Paulo fala da justiça de Deus revelada na sua soberana escolha, onde ele vai falar sobre a eleição. E aí acabou a parte teórica. E com certeza, irmãos, os romanos leram isso pela primeira vez e pensaram, e agora? O que a gente faz com isso? E aí Paulo entra no capítulo 12. E aí vem os 2 primeiros versículos que você conhece, que são famosos, não é isso? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que eu acabei de explicar para vocês, capítulo 1 a 11, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Irmãos, o que mais é isso, a não ser viver para a glória de Deus? A resposta por aquilo que Deus nos fez é viver para a glória dele. E ele continua, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente conhece esses textos, né? Agora, a partir daqui, Paulo então vai mostrar como nós devemos viver para a glória de Deus. Mas perceba, dá uma rezinha na sua Bíblia, no capítulo 11, antes de Paulo falar esses 2 versículos que eu acabei de dizer. O que ele fala lá, irmãos? Versículos 33 a 36 de Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E aí versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, aqui está a razão por qual toda a glória pertence somente ao nosso Deus. Porque a obra que Ele fez é tão completa que ela nos capacita a viver a vida que Ele espera de nós. Devemos viver cada dia, portanto, para glorificar somente a Ele. Para viver a nossa vida de uma maneira que as pessoas possam ver que nós somos eternos e gratos devedores. Nós somos aqueles, meus irmãos, que fomos libertados por um Deus que não precisava fazer absolutamente nada. Que nós fomos salvos por um Deus que se deu em uma cruz, por mim e por você, para levar o nosso pecado, homens pecadores. Um Deus que não se cansa de nos resgatar dia após dia de nós mesmos e de nos trazer cada vez mais perto dele. E eu poderia falar muito mais e muito mais de quem é o nosso Deus. E é porque ele é tudo isso. Lá no final dos tempos, lá em Apocalipse, quando os 24 anciãos, eles representam ali os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, simbolizado nos 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos. Lá o texto diz, irmãos, em Apocalipse capítulo 4, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Sabe o que significa esse gesto? Tudo que o Senhor nos deu, só nos deu por causa daquilo que o Senhor fez primeiro por nós. Eles devolvem ao Senhor a recompensa que eles haviam recebido, a coroa, como reconhecimento da sua dignidade, da sua honra e da sua glória. Aí o texto diz, os 24 anciãos, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 10 e 11. E ele, meus irmãos, então, é aquele a quem nós daremos a glória, não apenas por todos os séculos, mas hoje na nossa vida. Talvez você esteja na sua vida numa encruzilhada de tomada de decisão. Talvez você esteja na sua vida sem saber o que fazer com o futuro. Mas uma coisa, irmão, você precisa sempre lembrar, mencionando as palavras de C.T. Studd. Uma só vida, logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Se a nossa vida se envolve apenas ao redor dos nossos projetos pessoais, nas palavras de Paulo, nós somos dignos de pena. Mas se nossa vida revolve ao redor da eternidade, sabendo que por causa de Cristo, nós literalmente viveremos para sempre,
nós estamos debaixo de grande bênção e estamos vivendo para a sua glória. Deus querido, ajuda-nos, nosso dia a dia, em nossos lares, no nosso trabalho, nossa profissão, em nossos ministérios, a resistir à tentação de construir impérios para nós mesmos, resistir à tendência do mundo de pensar em um legado seu e pessoal, mas nós possamos, ó Deus, nos voltar para Ti, sabendo que o Senhor é merecedor de absolutamente tudo que temos na nossa vida. Tudo que nós temos, nós lhe ofertamos, das Tuas mãos recebemos, e para elas nós devolvemos. Dá-nos, ó Deus, que no nosso dia a dia, na nossa vida, nós possamos mostrar, pela nossa gratidão, o quanto temos recebido de Ti, e como somos gratos por tudo o que o Senhor tem nos dado. Nós oramos por aquele que é digno de receber a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e vamos terminar cantando exatamente o texto de Romanos, capítulo 11, que nós há pouco lemos.